Bom, pessoal, vamos começar nosso encontro agora de setembro. O tema de hoje vai ser sobre uso de fases dentro do Revit. Tá? Eu vou fazer uma apresentação, tem tempo para perguntas, né? Como sempre, se quiser perguntar no meio da apresentação, podem perguntar. E eventualmente, se sobrar algum tempo, a gente pode ver alguma coisa a mais aí que for do interesse de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para nossa apresentação. Aqui vamos pulando. Bom, fases, né? Importante entender que as fases, elas normalmente devem ser usadas como fases de projeto, não para faseamento de execução da obra, tá? Se caso vocês queiram fazer um faseamento assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3, é recomendado que você crie um parâmetro, alguma outra coisa, ou use um parâmetro existente para fazer o controle disso, tá? Mas, de maneira geral, para fazer a, o projeto, a gente vai usar, por exemplo, as fases seriam construção, perdão, existente, construção ou construção, reforma de construção, reforma em 2020, reforma em 2025, reforma em 2030. Esse é o conceito de fases dentro do Revit, tá? Uma coisa muito importante, né, que os nomes sejam utilizados sem mudar, né? De preferência. Então, por exemplo, escolher uma nomenclatura de fases, seguir com essa nomenclatura de fases e que todas as disciplinas sigam essa mesma nomenclatura de fases. E isso, pessoal, é uma coisa assim que sinceramente eu não vi em nenhum BEP, em lugar nenhum, ninguém mencionar nada sobre isso, mesmo sendo um projeto de reforma. Lógico, os projetos normais, tudo bem, mas projetos de reforma, normalmente o pessoal não tem o cuidado de definir os nomes das fases, tá? Normalmente não é necessário criar uma fase de demolição. Você pode eventualmente criar uma fase de demolição por algum motivo específico, né? Caso você queira, por exemplo, fazer um levantamento de tudo que vai ser demolido, mas normalmente não é necessário, tá? E a parte de controle gráfico, né? O ideal é que seja feito parelho em todos os modelos. Como que a gente faria isso? Normalmente através da configuração dos filtros, né? Usando de maneira geral as mesmas organizações dos filtros, tá? E a parte de quantitativo, quando a gente cria nossas tabelas de quantidade, a gente pode filtrar por fase. Na verdade, a gente vai ter o filtro de fase, tá? Pode ser aplicado ao quantitativo. Alguma dúvida aqui nessa parte inicial de conceito, pessoal? Não. Não. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, onde a gente vai achar, né? Normalmente a fase está aqui na guia Manage, no Phasing, né? A gente clica nesse botãozinho aqui. E aí, na janela, a gente vai ter as fases. Então, normalmente a gente tem três abas, né? Então, primeiro, fase de projeto. Então, a gente vai criar as fases, a quantidade de fases que eu quero ter. Eu acho... Opa, perdão. Eu acho sempre interessante preencher uma descrição da fase, né? Por quê? Porque nem sempre é tão óbvio. Por quê? Tem existente nova construção? Beleza. Aí vão usar aquele modelo para uma reforma. Reforma do setor tal do ano de 2025. Ok. Porque se ficar reforma 2025, como é que você vai ter uma noção do escopo? É meio difícil, né? Sem nenhuma descrição. E lembrando, né, pessoal, BIM é informação. Então, vamos nos ajudar, né, colocando informação no modelo, tá? Todos os objetos, né,
e todas as vistas têm informações de fase. Então, primeiro, nas vistas, né, a gente tem o parâmetro aqui de fase. Qual é a fase daquela vista? E todo elemento que for inserido naquela vista vai ser automaticamente considerado na fase da vista. Ok? Então, se você quer criar um projeto, quer fazer um modelo de um estado existente de uma documentação, de uma edificação, o ideal é que você tenha vistas, um conjunto de vistas que estejam todos na fase existente, para você modelar e já vai sair tudo no existente. Ou então, você vai ter que ficar selecionando os objetos inseridos e ajustando a fase, tá? O que pode ser meio chato. Tá? E, então, depois, todos os elementos a gente tem a fase criada e a fase em que eles foram demolidos. Tá? Então, eu posso criar o objeto em qualquer fase e demolir em qualquer fase. Tá? Eu estava fazendo um teste rápido e ele permite umas coisas muito estranhas, que seria assim, eu posso demolir numa fase anterior ao que ele foi criado. Então tem que tomar cuidado para a gente ser coerente nessa situação aí, tá, pessoal? E quando a gente aplica um filtro, né, na vista, que é aqui, vamos voltar aqui, ó. Aqui está oculto. Aqui embaixo eu tenho Phase Filter. Quando eu tenho um filtro aplicado, né, todos os elementos de fases futuras vão ser ocultos, tá? Então, se eu deixar o filtro de fase com nenhum, eu vejo o passado, eu vejo o futuro. A partir do momento que eu aplico um filtro de fase, qualquer um que seja, tudo que é do futuro passa a ser invisível. Faz sentido para vocês? Tá? E às vezes, quando a gente não está trabalhando com fases, às vezes isso aqui pode ser um grande problema. Por quê? Existem templates, e eu sinceramente não entendo porque alguém faria isso, mas tem gente que já deixa preparado no template, além de ter a fase existente e a fase construção, já deixa criado 3, 4, 5 fases, tá? E aí, às vezes, inadvertidamente, o modelador usa sem querer, atribui a algum objeto uma fase futura, e aí você aplica o filtro e aquele objeto que você criou desaparece, você não consegue enxergar ele. E aí você gasta um tempão da sua vida tentando descobrir por que o objeto está oculto quando ele está dentro do projeto, tá? Então, importante essa parte de filtros e fases, às vezes são grandes vilões aí vamos dizer assim, na não visualização de objetos, tá? Ele vai estar numa fase futura, está numa vista com uma fase anterior e você não consegue enxergar aquele objeto de jeito nenhum, tá? Muita dor de cabeça isso. Isso e o workset são assim campeões aí de desaparecer com objetos, tá? Bom, sequenciamento de faseamento, né? Normalmente como é que a gente faz com os objetos, né? Então eu vou criar um elemento no existente, aí eventualmente esse objeto, eu vou criar um objeto no existente. Aí esse objeto pode ser demolido na fase existente ou pode ser demolido na fase construção. Posso criar um elemento em construção e demolir esse elemento na nova construção. Isso aqui seria uma sequência com duas fases, né? Então eu poderia ter isso aqui. Esse cara poderia ser demolido aqui no existente e poderia ser destruído aqui no New Construction, tá? Teria as duas opções. E aqui tem uma situação onde eu faço a demolição dele na mesma fase. É importante entender essa sequência para a gente entender a próxima parte, que é o controle gráfico. Quando a gente tem
ou Graphic Overrides, né? Ou sobreposição gráfica ali. O que eu tenho? Eu posso definir como os objetos vão ser representados, tá? Então, o que é existente, ou seja, o que é de qualquer fase anterior à fase atual, vai ser representado, por exemplo, aqui com uma linha cinza na projeção, uma linha cinza mais forte aqui, e vai usar o tracejado hidden no caso de objeto cortado, e vou aplicar um material phase exist. Caso o objeto tenha sido demolido na fase atual, demolido se aplica o quê? Algum objeto criado numa fase anterior que é demolido na fase atual, tá? Isso é um objeto demolido. Então aí ele vai usar linhas tracejadas aqui e vou aplicar um material chamado demolido, por exemplo. Objetos novos, então que foram criados na fase atual, vão ter uma representação, material e temporários, objetos que foram criados e demolidos na fase atual. Então são instalações temporárias que eventualmente eu preciso ou quero ter controle sobre esses objetos, né? Isso usa bastante na parte de controle de canteiro, de obra, né? Que você vai fazer as instalações temporárias, sei lá, vou colocar a grua lá, a grua não vai ficar infinitamente, né? Na hora que terminar o projeto, a construção, ele vai sair do canteiro. Ok, pessoal? Dúvidas aqui? Ficou claro? Tá certo. Ok. Nenhuma dúvida, pessoal? Pô, tô explicando tão bem assim? Só aquela parte de uso do filtro de fases, é porque eu nunca usei filtro de fases, Uhum. Ah, que ficou um pouco. a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? Depois. Eu tô com um arquivo de Revit preparado ali pra gente fazer algumas brincadeiras aí, tá bem? Certo. Então, eu tenho aqui, então, existente elementos criados na fase anterior, demolido, né? Aqui eu explico aquilo que eu já expliquei, né? Como funciona cada etapa. E agora aqui a gente vai ver a parte de filtros, né? Como que a gente vai definir como cada objeto vai ser representado, tá? Então, o ideal é que todos têm o mesmo nome, só que, por exemplo, esse nome Show All, ele não pode ser deletado, ele sempre vai ser o padrão aqui, tá? Então, se o meu template veio de um Revit, o meu template veio do Revit em inglês, ele vai ser Show All. Se vier de um template em português, vai ser mostrar tudo. Se vier de um template espanhol, italiano, qualquer outra coisa, vai vir no idioma original do template. Eu não tenho como mudar isso aí, tá? Infelizmente, são das coisas que não dá para mudar. Agora aqui, do 2 em diante, tá? Eu consigo deletar e criar novos com o nome que eu quiser, tá bem? Também a gente tem esses filtros que a gente cria também podem ser aplicados nas tabelas de quantitativo, ok? Então, o que a gente tem aqui? Como que vai ser aplicado, na verdade, se vai ser aplicado algum filtro nas categorias. Então, por exemplo, novos, quando é by category, ele vai ser mostrado na configuração normal do Revit, né? Quando eu tenho aqui not displayed, significa que ele não vai ser exibido. E quando está com overreading, quer dizer que esse filtro... Opa, perdão. Significa que esse filtro aqui vai ser aplicado naqueles objetos. Tá? Então aqui eu faço as combinações que eu quiser e eu defino como que eu quero representar, tá? Se eu vou usar material, se eu vou usar linha, se eu vou usar cor, aí fica a critério de cada um, tá? Lógico que a documentação é importante, porém tem algumas coisas que são importantes. Eu não lembro, se eu comentei, quando a gente faz o link de uma arquitetura num projeto de MP, a gente fazer um mapeamento de fases. Vocês conhecem essa parte ou nunca ouviram falar disso?
Você está falando quando a gente pega um projeto para fazer e a arquitetura tem fases, como que a gente faz o nosso? Eu fiz um dia desse. Eu fui lá e configurei. Eu tive que configurar o meu, mas é uma coisa muito tranquila. Sim. O meu para a fase executiva. Lá tinha demolir, aí na hora que a gente joga o link, vem tudo junto, dá uma confusão danada. Exatamente. Aí você tem que ir lá e tem que ir lá no link, na parte que tem fases, e dar uma adaptada lá. Para mostrar o que eu estou fazendo. Eu fiz um link aqui de arquitetura, vou vir aqui no Edit Type, mapeamento de fases, e olha lá, existente, construção, futuro. Aqui, como o texto está diferente, ele não mapeia automático. Eu tenho que dizer que é existente. No meu arquivo de arquitetura não tem fase futura. Então, vou considerar aqui que é New Construction também, tá? Se eu colocar aqui como existente, esse aqui só... eu consigo mapear assim? Putz, deveria bloquear. Não poderia fazer isso, mas paciência. Tá? Então eu consigo fazer. Esse mapeamento é importante. Por isso que eu falo que se define o nome das fases corretamente dentro do teu projeto, a partir do momento que eu fizer o link, o Revit automaticamente faz esse mapeamento correto. Porém, se as fases não estão com o mesmo nome, vocês vão ter que entrar link por link e acertar isso aqui, tá? Isso aqui dá um trabalhão desgraçado em projetos maiores e com muitas disciplinas. E outra coisa que é uma complicação é que assim, você fica dependendo da qualidade da modelagem dos outros, né? Se alguém modelar objetos em fases erradas, eles vão ficar aparecendo quando não deviam. E o seu controle sobre isso será zero, né? Porque, na verdade, vem do outro modelo. A menos que você entre no modelo do cara e corrija isso. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei 4 paredes, todas estão em existente. 4 paredes... Todas estão em construção. 4 paredes, todas estão em futuro. E aí o que muda aqui, tá? Essa aqui é construção, não é demolido, construção demolido no futuro, construção demolido em construção, construção não é demolido, e aí existente, demolido no futuro, demolido na construção e demolido no existente, tá certo? E aqui, esse aqui é futuro demolido no futuro, é único, os outros são futuro e não são demolidos. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, deixa eu só remover esse cara aqui. Vamos lá. Não, vamos deixar essa arquitetura aqui, que isso aqui também vai ser afetado pelos meus filtros. A hora que eu aplicar qualquer filtro, olha lá, eu tenho os filtros aqui, qualquer um deles, tá? Ele tá aplicando o filtro aqui. Só que se eu mudar a fase agora para construção, olha o que acontece com as paredes futuras. Todas desaparecem, tá? Se eu vier agora falar que a vista é uma vista existente, todas as paredes de fases futuras desaparecem, ficam invisíveis, tá? E eu acho que nem aqui, ó, e nem com mostrar objetos ocultos aparece, tá, pessoal? Então, se vocês querem conferir todos os objetos de um projeto, vocês vão ter que estar na fase mais recente e colocar aqui o filtro com nenhum. Aí todos os objetos aparecem. Tá? Outra coisa importante, quando eu coloco aqui qualquer filtro, tá? Eu vou colocar o filtro tudo, por quê? Vamos olhar o filtro tudo, como é que ele está definido. Ó. O filtro tudo, que é o último aqui, ele mostra todos os objetos novos, existentes, demolido e temporário
por categoria, ou seja, ele não oculta nenhum. Porém, pessoal, olha só, todos os objetos que foram criados e demolidos em fases anteriores são automaticamente ocultos ao aplicar um filtro. Tá? Então vocês estão vendo que quando eu tenho uma vista que não tem filtro, eu enxergo algumas coisas, e ao aplicar qualquer filtro, independente da configuração do filtro, mesmo que o filtro esteja para mostrar tudo, algumas coisas vão sumir automaticamente. Tá? E faz sentido, né? Eu apliquei o filtro de fase, então eu não quero mais ver o que já não existe, né? Eu quero ver só o existente, tá? Então é muito importante entender isso para não ficar se arrancando os cabelos ali que não acha os objetos, tá bem? Ô, Fábio, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que estiver fazendo o projeto, para não errar isso, né? Por exemplo, se eu começo a fazer meu esgoto na fase existente, na fase executiva, e depois, sem querer, eu vou e faço um pedaço do esgoto em outra fase, aí dá uma confusão danada também, né? Aham, também. E assim, de novo, Jaqueline, o ideal é assim, você faz a fase é por projeto. Então, se ele é preliminar, básico, executivo, pré-executivo, a princípio você não deveria pôr em fases diferentes, tá? A gente tem que entender que quando eu falo de fase de projeto, seria assim, é um projeto completo, do início ao fim, tá? E isso é uma coisa que muita gente confunde. E eu já vi muita gente querendo usar fase para, por exemplo, pegar um condomínio e fazer, torre 1, fase 1, torre 2, fase 2, torre 3, fase 3. Isso tem um grande problema. Por quê? Porque quando eu começo a conectar, principalmente elétrica e hidráulica, né? Para as instalações, se eu começo a conectar coisas de fases diferentes, eu só vou ter o cálculo de tudo na última fase. Tá? Eu não vou conseguir, por exemplo, fazer um cálculo de carga só da fase 1. Eu não vou conseguir fazer uma análise de fluxo só da fase 1, entendeu? Então isso é uma coisa assim, funciona bem para arquitetura e estrutura, mas para MEP não funciona, tá? O pessoal tá avaliando aí uma solução para instalações, tá? Mas ainda não tem nenhuma posição. Porque, por exemplo, pessoal, vamos pensar, né? Eu tô lá fiz um projeto de um quadro de cargas. Então eu tenho um quadro de cargas existente. Aí eu vou fazer uma ampliação. Só que uma parte dos equipamentos eu vou remover, porque um pedaço eu vou fazer reforma. Então eu vou lá e vou demolir aquelas tomadas. Então aquele circuito elétrico deixa de existir. Mas então eu tenho que ter um quadro de cargas do existente e um quadro de cargas do atual, né? Hoje, a partir do momento que você faz a demolição de um objeto, ele deixa de existir em todos os sistemas de todas as fases. É assim que funciona hoje, até o Revit 22. Até o Revit 22.1, né? Vai saber. Tá? Acredito que não vai, como é uma mudança meio grande, não acredito que funcione no 22 nunca. Tá? Talvez no 23 ou no 24 venha com alguma solução para isso. Tá? Porque quando eu começo a pensar em soluções que dependam de fase, primeiro, eu tenho que garantir que, por exemplo, um joelho possa receber duas conexões diferentes, desde que cada uma esteja numa fase diferente. Concordam comigo? Né? Sim. Sim. E aí, como é que eu controlo? Né? Então, eu imagino que se você criar um negócio desses aí, e você tiver muitas fases, você vai criar um banco de dados gigantesco, né? Por isso tem que ver o que é de uma fase, o que é de outra, como as coisas se interrelacionam, para poder fazer o cálculo para cada etapa. Né? Porque se eu também perder o cálculo, só tiver o cálculo para a última etapa,
eu perco todo o histórico anterior de documentação, né? Vai ter só em PDF. Então, eu não sei, ou eu crio uma cópia e uso a cópia, mas enfim. Só para vocês entenderem algumas dificuldades, né? Porque para o pessoal da arquitetura é muito mais fácil. Ah, eu quero ver como é que era, quero ver como ficou, quero ver como vai ficar, né? Então, eu tenho mais recursos aí e que para o pessoal de instalações, devido aos sistemas e circuitos, não é tão simples assim. Ok, pessoal? E agora aqui Certo. eu posso vir e aplicar os filtros. Então vamos supor que eu queira criar um filtro. Vamos pegar aqui, ó, o completo. O completo, o que ele fala? Ele mostra o novo e o existente conforme a categoria normal dele. E o que foi demolido e temporário não vai ser mostrado. Ou seja, então o show complete, né, que eu peguei, ele vai mostrar tudo ao final da etapa do futuro, né? Então, o que vai aparecer? Só as paredes que não foram demolidas nunca, né? Ou que seriam demolidas no futuro. Então, se eu botar aqui construção, voltei uma fase, olha lá, essa aqui ela vai ser demolida no futuro. Então, na fase construção, ela vai aparecer, tá? Isso aqui pode dar uma confusão na cabeça no começo, tá? E existente, olha lá, também. Então, conforme a fase, eu vou enxergar coisas diferentes, né? Ok? E aí, por exemplo, se eu tiver um filtro, vamos supor, ó, demolido e novo. Então eu quero ver tudo que é novo e tudo que foi demolido ou é temporário, né? Então eu vou marcar aqui novo e demolido. Então eu sei, essas são as paredes novas e essas são as paredes que existiam e vão ser demolidas. Tá? Mas, e o existente? Não, aqui no filtro eu ocultei o que é existente, né? Então isso é bem importante entender isso aqui. Então, essas brincadeiras aqui, pessoal, é interessante fazer, né, para entender o que vai acontecer e como você vai documentar, tá? E entendendo isso aqui, é importante também cuidar quando você estiver trabalhando com vínculos, tá? Porque aqui, quando eu estou trabalhando com vínculos, se eu estou trabalhando by host view, tranquilo. Porém, se eu for usar uma linked view, tá? Essa vista vinculada, ela vai ter o filtro dela, tá vendo? E a fase dela. E aí eu tenho que verificar se isso aqui está coerente ou não. Então, a partir do momento que eu uso o by linked view, eu posso bagunçar a visualização dos meus vínculos em relação aos objetos do meu projeto. E isso tem que tomar bastante cuidado, porque daqui a pouco você vai fazer um projeto que tem uma reforma, né? E aí você está usando a arquitetura existente para fazer o seu projeto da reforma. Não, você tem que pegar a fase correspondente. Por isso que é interessante fazer isso e cuidar bastante para que na vista em que você estiver modelando, de preferência, tá, o seu vínculo esteja by host view, porque aí toda a parte de filtro de fases está sendo comandado pelo seu filtro do seu projeto, tá? Isso aqui é fácil se embananar com isso aqui, tá? E muita gente não sabe usar direito, tá? Principalmente quando se trata de links, né? Porque normalmente quem mexe muito com fase é o pessoal de arquitetura, né? O pessoal de estrutura mais ou menos, alguns, né? Eu não sei se por ferramentas que nem TQS tem esse conceito de fases, alguém saberia dizer? Eu realmente não sei se existe esse conceito de fase, por exemplo, dentro do TQS, tá?
ou outras ferramentas. Acredito que outras ferramentas BIM devam ter, tá? E a gente tem que tomar esse cuidado com o faseamento dos objetos e com os filtros, tá bem? E principalmente quando vem de IFC, é bom fazer uns testes para ver como é que a coisa vai funcionar, para ver se a gente não vai ter mais problema do que normalmente, tá? Normalmente trabalhar com fases dá mais trabalho mesmo, não é muito fácil, tá? Mas faz parte, ok? Dúvidas aqui, pessoal? Só Por uma enquanto, dúvida. Pode falar. Quando você disse que a configuração de fases tem que ser a mesma, de um arquivo para o outro, é do arquivo da arquitetura com o arquivo de hidráulica, por exemplo? Isso, o ideal é que faça isso. Aí o que você pode fazer, né? Eu quero vir aqui, eu venho Project Standard, né? Aí eu vou vir aqui, check none, aí eu vou pegar aqui fases, né? Configurações de fases, e aí eu copio todas as configurações de fases, né? Então aí agora, olha lá. Ah, não copiou. Usando. Deveria ter copiado. Tá. Então, nesse caso, você viu que não funcionou, né? Então, eu Aham. normalmente copio manualmente, tá? Eu olho, vou lá, inclusive filtros, eu copio o mesmo nome do filtro para, porque senão o que acontece? Ah, às vezes ele pode ter o mesmo nome, mas aqui no link o cara resolveu mexer essa configuração. E aí o que vai acontecer? Se eu vier aqui no VV e mandar aplicar o filtro, vamos supor, eu vou aqui, eu quero isso aqui, quero que use o link completo, é o que eu preciso. Só que o completo dele é diferente do meu completo, né? E aí, como é que fica? Entendeu? Eu perco o controle total, tá? Então, eu pessoalmente, quando eu faço essa parte de fases, eu confiro manualmente, né? Agora a gente viu do pior jeito aí, fazendo um teste que não funcionou no 21. Tá? 22 não sei se funciona, mas isso aqui é o tipo de coisa que deveria funcionar, né? Eu faço o vínculo e ele deveria transferir. Eu não sei se quando é vínculo não transfere, porque a gente tem isso, né? Eu posso transferir de um link para esse arquivo ou eu posso fazer o contrário, né? Que é abrir um arquivo. Então, por exemplo, vamos abrir um arquivo novo. New Project. Vamos abrir um novo arquivo. Aí esse arquivo novo, vamos copiar o outro, né? No meu project ali. Isso. E vamos copiar as fases. Fez settings, ok. Vamos olhar agora, ó, não copiou nada, tá? Ele copiou o filtro, tudo que não existia, mas o nome das fases não criou, então eu vou ter que copiar na mão, tá? Então, Entendi. não E aí, é... se tiver, por exemplo, se a gente tiver também as fases do projeto hidráulico, por exemplo, aí vão ser as fases da arquitetura mais as fases do hidráulico. É, No mas aí, template. mas, por exemplo, o que você quer dizer com fases do hidráulico? Normalmente um projeto inteiro, teoricamente, não tem fases, entendeu? Não, se for trabalhar com fases, né? Sim, Se for usar fase o única. ideal é que todos tenham a mesma fase. Então, por exemplo, construção em 2015, ok. Então tem a hidráulica, construção 2015 e aí depois tem reforma 2020, entendeu? Aí então o Sim. ideal é que todos os projetos usem as mesmas fases com o mesmo nome, né? Porque aí você sabe o que é de qual, né? Até porque na hora que eu quiser tirar um quantitativo, né? Vamos lá, vamos criar uma tabela aqui dessas paredes, né? Eu vou tirar aqui, ó, eu escolho a fase, tá vendo? Então vamos pegar aqui Family Type, é tudo o mesmo. Vamos contar, vamos tirar área e volume, por exemplo, tá? Family Type, vou itemizar, tá, vamos deixar assim. Ok, então olha lá.
eu tenho aqui 2, 4, 6 paredes, né? E aqui, olha só, eu tenho o filtro da fase. Então, se eu botar nenhum, ele vai me mostrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, que é o total, né? Deixa eu mostrar aqui, pedir para mostrar o cabeçalho. Aí a gente sabe quantas está somando. Então, olha lá, a partir do momento que eu pus filtro nenhum, ele está contando tudo. Agora, se eu colocar aqui como construção, também, por quê? Porque eu não tenho nenhum filtro aplicado, então ele está somando tudo. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, mesmo que seja o filtro tudo, tá? Vamos ver o que acontece. Ele também bagunça. Não ficou muito legal, não. Porque aqui ele não... Ele tá mostrando tudo. Se eu mostrar aqui só o que é novo, aí ele filtrou só as paredes novas. E é o que ele foi demolido. O temporário não entrou aqui. Tá vendo? Tá? Sim. Então, aquela lógica que existe na vista, que quando eu aplico um filtro, tudo que é da fase futura desaparece, não vale para as tabelas. Que porcaria isso. Isso aqui não poderia funcionar desse jeito. Teria que funcionar igual. Isso aqui é um bug. Tá? O ideal seria, eu tô vendo aquelas paredes, eu deveria enxergar o que eu enxergo, né? Olha só, você vai dar aula e você acha bug no software, né? Que lindo. Tá? Mas essa é a ideia. Então você consegue, aí você vai ter que criar os seus filtros, porque eu tô vendo aqui que eventualmente você tem que criar um filtro para as tabelas que não necessariamente é um filtro para as vistas. Tá? Então, eventualmente pode até criar, né, no filtro de fase, tabela ou alguma coisa para saber que é um filtro de tabela e não um filtro para vista, né? Por exemplo, tá? Eu nunca tinha feito esse teste aqui quantitativo. Já tinha visto aqui por fase, né? Mas por fase, construção, existente. Aí esse aqui são 3 mesmo. Se eu mostrar demolido mais novo, 1. Aqui muda a quantidade e aqui muda a quantidade, tá certo. Tá. Então aqui eu tô pedindo para mostrar tudo que é novo mais o que é demolido. Eu acredito que aqui eu consigo mostrar aqui as informações, né, de fase criada e fase demolida, por exemplo, para ter as informações também, tá? Fazer parte no filtro. É lógico que aqui a gente até poderia filtrar o que é futuro, né? Então, por exemplo, eu quero filtrar, não quero ver o que é do passado, só quero ver o que eu vou gastar de novo, né? Então, mas eu vou ter que assim filtrar 2 vezes, né? Vou ter que criar um critério de filtro pela fase dele. E não sei se me agrada muito, mas paciência. Vamos ver se tem aqui, eu posso filtrar pela fase, né? Tá? Vamos ver se eu colocar um negócio como esse aqui. Olha lá que legal. Tá? Funcionou do jeito que eu esperava. Vocês entenderam aqui que eu fiz? Então você pode até trabalhar sem filtro, mas você pode colocar aqui, ó, fields, né? Eu posso criar um filtro que seja maior que existente, então vai ser construção e futuro, e o fase demolida não é igual igual a nenhum, quer dizer, não foi demolido nenhuma vez. Então eu posso pôr aqui e aí tenho tudo que foi construído na construção e no futuro e que não foi destruído. Tá bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém? Tranquilo? Então, basicamente a parte de fases é isso.
a ideia era mostrar para vocês um pouquinho das coisas que tem que cuidar, o que a gente consegue fazer em cima das fases. E mais importante, pessoal, a gente tem que sempre estar consciente assim, o recurso, a ferramenta foi criada pensando nessa forma de usar. Se eu quiser usar de uma forma diferente, talvez surjam problemas que eu vou ter que dar um jeito para consertar, tá? Porque não vai ser, vamos dizer, eu não estou usando da maneira que a ferramenta foi feita para ser usada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? É que nem a história das paredes de cebola, né? A parede em várias camadas de parede. O Revit não foi feito para ser usado desse jeito. Então, dá para usar? Dá para usar. Porém, tem alguns inconvenientes. Mesma coisa com fases. Se você quiser usar fases para controlar as fases de execução de obra, você até consegue. Porém, você pode ter problemas na sua documentação se você não usar as fases de maneira adequada. Então, por exemplo, diagrama de painel elétrico, tabelas de quantitativos, você vai ter que ir tudo para a etapa final ou trabalhar aqui sem nenhum filtro para poder extrair a documentação completa. E você tem que saber que não dá para estirar, por exemplo, no diagrama de painel elétrico, pelo menos não dava para tirar no painel elétrico uma documentação intermediária, tá? E toda vez que vocês demolirem um objeto, não sei se vocês sabem como faz para demolir um objeto. Tem dois caminhos aqui, né? Se eu tenho um objeto aqui, eu posso selecionar ele, escolher a fase de demolição, ou se eu estou nessa fase aqui, eu venho aqui no Modify, tenho o martelinho, aí eu clico aqui, isso faz ele ser demolido na fase atual, tá? Na fase da vista, tá? Mas eu também posso fazer aqui, tá? Fazer aqui, posso fazer via tabela, tem várias formas de fazer isso aí, tá, pessoal? E assim, oi, pode dizer, Yara. Para as instalações, talvez para controlar essa questão de etapa de projeto ou etapa de obra, talvez fosse interessante criar um parâmetro que você colocasse a etapa, né? Isso, eu recomendo isso. Nos objetos. Isso, eu recomendo isso. Se você precisar fazer esse controle, em vez de usar fases, eu recomendo cria um parâmetro etapa de execução, né? E aí o cara lá do BIM Mandate também vai ter que definir. Só que muitas vezes, como a gente é de instalações, muitas vezes a gente chega para jogar bola, né? E a regra já tá feita, né? E aí você tem que convencer os outros que vai gerar problema pra gente e que o resultado não vai ser o esperado, né? Porque muitas pessoas, eu já vi muitas situações que as pessoas presumem que porque funciona de um jeito para arquitetura vai funcionar igual para instalações, sem nunca ter feito ou visto um projeto de instalações. Então a gente tem que, assim, faz parte do nosso trabalho, né, não só como projetistas, também ir educando o povo para as melhores práticas e para como a ferramenta efetivamente funciona. O cara pode falar, mas sei lá, o AK funciona direitinho, o AutoQI funciona direitinho. Eu falo, ok, mas eu não estou usando essas ferramentas, né? Tá? Então, isso aí é bem importante de saber. E outra coisa em relação a fases, né? Quando eu vou exportar aqui, por exemplo, para um IFC, aqui no setup, eu tenho que definir qual a fase que eu vou exportar, tá vendo? Só que aqui eu não sei dizer, nunca testei, tá? Como ele vai, se ele separa os objetos, tá? Se ele sabe o que foi destruído, o que não foi. Então, mesmo que eu escolha a fase, minha posição seria aqui. Vim aqui, botar futuro, botar aqui show complete, então eu vou mostrar o que vai ficar. E aí na hora de exportar, eu vou, além de escolher
a fase aqui como uma fase futura, por exemplo, né? O futuro. Eu vou vir aqui, ó, vou exportar somente os elementos que estão visíveis, tá? Porque assim eu garanto que eu não sei que filtro aplica no IFC, mas fazendo assim eu sei que eu vou exportar na fase futuro o que eu estou vendo nessa vista. Então eu garanto que eu estou exportando o que eu quero, o que eu acho adequado. Tá bem, pessoal? Certo. Tá. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. E quando a gente vai exportar para o Naves, eu acho que no Naves eu não tenho essa questão das fases. Aí é mais pela vista, tá vendo? Ó? Aqui eu não tenho nada de fase, tá? Então eu tenho que ter a fase para isso aqui. Então quando vocês forem trabalhar com fases no projeto, minha recomendação é que vocês criem em algum lugar aqui, né? Ou no nome da vista, ou numa subdisciplina, alguma coisa que separe. E aí, aqui no Browser Organization, aqui, né? Na organização do browser, vocês criem uma organização, aqui, vamos supor essa aqui, em que vocês vão colocar um filtro aqui, por exemplo, por fase. Daqui a pouco, ó, só vão, né, vou filtrar, a fase tem que ser igual a futuro. Então só vai mostrar as plantas do futuro. Ou então, né, aí você vai ter que criar lógico que você não vai conseguir ver tudo junto se você criar esse filtro, tá? Ou então vir aqui e criar um agrupamento, por exemplo, por fase, tá? E aí você vai ter as suas vistas separadas por fase, disciplina e... aqui, né? Perdão, disciplina e family type, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, o que é fase de construção, o que é fase de arquitetura, né? Oh, perdão, de futuro, por exemplo. E aí você tem as fases conforme as vistas, tá bem? Pessoalmente, eu não gosto de deixar assim, porque vamos supor, se eu quiser fazer um vínculo, usar uma vista documentada, né? Qual vista que eu vou usar? Eu não sei qual que é, principalmente se tiver nomes parecidos. Então, eu colocaria aqui, pelo menos assim, const level 1, alguma coisa para identificar no nome da vista, tá? Qual é a fase dele, para ficar mais fácil de usar essa vista. E sempre lembre, pessoal, esse nome não precisa ser o nome da prancha, ele tem que ser um nome bom para organizar no navegador de projeto. O nome da prancha, eu posso criar um novo nome completamente diferente deste nome do browser. Então, não se prendam ao nome da prancha para organizar o browser de vocês. Tá certo? Certo. Bom, pessoal, hoje era isso. A gente tá quase fechando aí a nossa hora. Na verdade, foi até rapidinho hoje, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa a mais. Ô, Senão, Fábio, a eu gente... Oi, diga, Jair. só queria acrescentar um ponto negativo que a gente vem enfrentando com fases. A gente usa fases aqui e quando você demole algum objeto que está conectado a uma tubulação, não sei se isso vale para outras disciplinas também, mas ele desconecta do sistema. Sim, Eu acho que sim, sim, isso é normal. Não sei se isso foi corrigido para as últimas versões que saíram. Não, tá em avaliação que vai ser feito, tá? Porque na verdade a ideia é, tá, eu demoli na fase futura, o que acontece com o sistema, entendeu? Na minha cabeça, o ideal é que os sistemas também fossem por fase, né? Então, ele considera tudo que é existente naquela fase para calcular o sistema daquela fase. Quando eu vou para uma fase futura, ele tem que criar um novo sistema baseado nos objetos existentes naquela fase futura, tá? Mas isso ainda está na fase de elaboração de conceito, pelo que eu entendo, tá?
O normal é isso aí mesmo, Jaime. Por isso que não é muito legal usar o demolir, né? Porque você usa o demolir... Porque assim, quando a gente vai pro demolir, a gente também entra numa situação que, por exemplo, eu tenho 10 luminárias que elas não vão ser demolidas, elas vão ser remanejadas, tá? Não existe uma ferramenta em que eu posso pegar o objeto de uma fase, ele estar num lugar e na outra fase estar em outro lugar. Esse seria o ideal, né? Tá? Eu poder mover o objeto entre fases, né, e garantir a rastreabilidade que é o mesmo objeto, né? Mas isso também não existe ainda, tá? Não tá nem no conceito isso aí, mas na minha cabeça, assim, tem alguns objetos que a gente reaproveita, né? Que são fáceis de, por exemplo, de desmontar sem destruir, né? Por exemplo, uma caixa de hidrante, às vezes mesmo um extintor, um hidrante que estão num lugar pode ser remanejados para outro lugar, uma escada metálica, uma janela metálica, né? Uma luminária, são objetos que são muito fáceis de eu pegar numa reforma. Eu não vou botar fora tudo, vou pegar aquilo lá e vou aproveitar em outro lugar, né? Então, isso são todas coisas que eu vejo assim que a Autodesk está tentando agora colocar dentro do software, tá? Não sei se vocês viram, saiu uma série de videozinhos do que mudou do Revit 2022 para o 2022.1. Se vocês forem lá no Autodesk Building Solutions, no canal Autodesk Building Solutions, vocês vão ver, acho que se eu não me engano tem uns 9 ou 10 videozinhos mostrando as novidades do 2021, que na verdade são coisas que estão vindo, que vieram do beta do 23, tá? E que puderam ser incorporados ao Revit 22, tá bom? Show. Bom, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, agradeço o tempo de vocês, me perdoem por ter marcado mais cedo. A próxima eu vou marcar mais tarde. Pediram a parte de Design Options, tá? Eu posso até falar como funciona Design Options, mas Design Options para MEP, pessoal, não é uma opção, tá? Pelo mesmo motivo que o Jaime comentou de perder sistemas e tudo mais, para que eu consiga fazer cálculo de sistema, todo o sistema inteiro tem que estar dentro da mesma Design Option. Então o que vai acontecer? Você vai ter que desenhar todas as opções completas no mesmo arquivo, tá? E ainda ficar controlando a opção que você está usando. Então, no fim, né, dependendo do que você vai fazer e como você vai usar, você vai acabar com um arquivo mais pesado, né? E que não agrega muito. Daqui a pouco seria melhor você ter 3, um para cada opção, e aí você trabalha eles como você quiser, tá? Porque no fim, em termos de modelagem, é exatamente isso que você vai fazer. Então você vai ficar com o arquivo, entre aspas, 3 vezes mais... Não vai ficar 3 vezes mais pesado, porque tem algumas otimizações, mas aí vai ficar um arquivo mais difícil de gerenciar, porque ele vai ficar muito maior que um só, né? Que uma opção só. Tá bem? Tá bem. Então, beleza. Então tá, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma boa noite. Obrigado você, Fábio. Uma boa noite. E aí, Obrigado, mais um pouco, o vídeo tá disponível ali no canal. Tá bem? Obrigada. Falou. Valeu, boa boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.